Bom, eu fico pensando sobre essa história da ironia, né? Porque eu adoro, eu criava até instituições. Às vezes é a única válvula de escape que temos diante da realidade bizarra, né? Do surrealismo no nosso entorno. E aí tem gente que fala assim, não, cuidado, porque o público, o brasileiro não entende ironia. Eu tenho minhas dúvidas, mas eu acho que o meu público qualificado entende. Então vamos tentar fazer uma live sem ironia hoje. Vamos tentar fazer, então, uma live sem nenhuma ironia, porque eu não gosto de ironia. Ironia é um troço ofensivo. Os líderes do sistema democrático, cada vez mais robusto, sólido, segundo Tarcísio, no Brasil, podem não gostar de ironia, então vamos falar coisas muito sérias. Mas antes de entrar nesses assuntos, por exemplo, como o jornalismo ultra, hiper profissional da Rede Globo, que é o maior veículo de comunicação do Brasil. Você veja que não é qualquer um que faz jornalismo nesse padrão Globo, né? Veja que eles produziram as tais imagens que muita gente estava pedindo. A gente queria as imagens, não tinha, a Itália, pelo visto, não mandou ainda, né? As imagens capturadas nas câmeras de segurança do aeroporto em Roma, e eles produziram as imagens. É verdade que hoje em dia existe deepface, inteligência artificial e tudo, mas não foi nesse tipo de criação que eles enveredaram, não. Foi lápis e papel, né? Mangá. E vamos falar de tudo isso com muita seriedade, que é o que o tema demanda, né? O Brasil é um país muito sério, governado por gente muito séria, com gente muito séria protegendo a Constituição, no Supremo Tribunal Federal, que é uma instituição seríssima no Brasil, e com veículos de comunicação da seriedade de uma Rede Globo, que faz jornalismo de verdade, ao contrário de blogueiros bolsonaristas que ficam espalhando desinformação, fake news e discurso de ódio por aí. Tem que pegar esses caras, tem que pegar esses blogueiros bolsonaristas sapecas, safados, né? Que ficam tentando desmoralizar, desmascarar uma empresa do porte de uma Rede Globo, né? Então, isso não é justo, isso não é certo. Temos que defender o jornalismo profissional, a patota, digo, a turminha, eu não sei qual é a palavra mais adequada aqui, a associação dos jornalistas investigativos, acima de tudo, que fazem esse tipo de trabalho, eles precisam estar protegidos de figuras como esses blogueiros bolsonaristas. Agora vamos para o assunto principal do dia, que dá título a essa live sem nenhuma ironia, como prometido desde o início, né? Para quem chegou depois, eu fiz uma promessa. Falei, será que eu consigo o desafio de uma live inteira sem nenhuma ironia? Porque eu não gosto de ironia, e ironia pode ser percebido como uma coisa ofensiva para os protetores da nossa democracia, né? E eles poderiam, cruzes, ai de mim, me perseguir. Já pensou? Por causa de uma ironia mal compreendida, os caras me censurarem, caçarem meu passaporte, me congelarem as contas bancárias. Eu não posso brincar com uma coisa dessa, né? Então eu vou andar na linha e não vou fazer ironia. Por isso que eu elogiei muito o Lula, o PT, a Globo, o jornalismo profissional da Globo, e aí chegamos na notícia principal do dia, então. Gente, na falta das imagens que muita gente estava querendo ver para entender o que exatamente aconteceu, o Globo produziu uma ilustração, um mangá, uma história em quadrinhos, lápis e papel. E mostrou, então, como foi o ataque. Preste atenção na chamada. Ilustrações mostram como foi o ataque. Coisa do passado, que se aprende em faculdades de jornalismo, para quem é jurássico, teria sido. Muita gente fala assim, puxa, a Globo deveria ter colocado, veja como teria sido o ataque, porque até agora tem o quê? Informações desencontradas, versões, narrativas. Então, o certo, num passado distante, onde havia um jornalismo mais retrógrado, seria o Globo falar, veja como teria sido o ataque, o suposto ataque, aquela coisa que eles usam sempre. O traficante matou a vítima, tem a imagem da câmera de segurança, ele está segurando o fuzil
que é a arma do crime quando a polícia chegou e o Globo coloca, ou colocava, acho que coloca ainda, nesse caso, porque aí adere ao jornalismo do passado, sei lá por quê. Suposto assassino, né? Então, alguns poderiam apontar para a incoerência, mas não é. É porque quando envolve ameaça ao Estado democrático de direito, como, por exemplo, xingar um ministro do Supremo, né, que é, obviamente, uma conspiração golpista que coloca em risco sério a democracia no Brasil. Você imagina uma coisa dessa? Um idoso xinga o Alexandre de Moraes em Roma, no dia seguinte a República cai. Então, nesse caso, é importante produzir as imagens e tratar como fato as imagens. Né? Outra coisa que o pessoal tirou muito sarro do desenho em si, né? A Bárbara, do canal Te Atualizei, por exemplo, que é bolsonarista, disse que era o Ricardo Salles ao lado do Alexandre de Moraes. Essa foi boa, Bárbara. Essa foi boa. O Salles era meu amigo quando eu era de direita, hoje eu virei petista, né, para tentar, enfim, cair nas graças do sistema que é muito pujante, democrático, robusto, pergunta ao Tarcísio, se não concorda comigo. Né? Além disso, o Globo deu o seguinte aqui na manchete: magistrado conta. Então ele contou, virou fato. Agora eu entendi. Que seu filho de 17 anos chegou a levar um tapa no rosto. Por isso que eles ilustraram do jeito que eles ilustraram, porque o Ministério da Verdade, que é o Alexandre, disse que foi assim que aconteceu. Então tá tudo explicado, não há mais dúvidas aqui. Vai circulando. Circulando, pô. Senão, volta a mão à palmatória. Circulando, sem muitas perguntas, porque o Ministério da Verdade disse, é fato, o Globo ilustrou, temos a prova audiovisual. Audiovisual, Rodrigo? A gente faz uma sonoplastia. Splac! Splac! Né? Que nem tinha nos quadrinhos, assim, ó. Splac! Né? Alguns acusaram de plágio, né, a ilustração, dizendo que nem criatividade eles tiveram. Santa coincidência, Batman. Mas é intriga da oposição, dessa turma que não gosta do jornalismo sério da Globo. Né? Porque a Globo escutou o relato do ministro. Então sabe exatamente o ângulo, como foi. É como se imagem tivesse. Né? E aí tem essa questão da idade. Puxa vida, o ministro disse que o filho dele tinha 17 anos? Será possível? Ou será que foi um equívoco da Globo? Vai sair uma errata amanhã? Na capa do jornal? Erramos a idade do filho do ministro? Afinal de contas, ele tem 27? É um pouco mais. Mas, gente, é a diferença de um dígito. E de 1 para 2. 1 para 2. Trocou um número ali, sem querer. Né? Alguns vão alegar assim, não, foi intencional sim, Rodrigo, para de defender a Globo. Eles quiseram pintar o filho do Alexandre, tanto na ilustração como na manchete, com a idade, como uma criança. Aí eu perguntaria, por que a Globo faria isso? Por quê? O Globo preza o jornalismo sério. Você acha que a Globo ia errar de propósito a idade do cara e desenhar uma criança, sabendo que o cara tem 27 anos e é grande? O cara é grande. Quem já viu foto sabe. O cara é grande. Mais do que o pai. Vocês acham que a Globo ia fazer isso? Com que intuito? Aí vem essa turma do chapéu de alumínio, das teorias da conspiração, dizer óbvio, né, para retratar o Alexandre como vítima e despertar mais simpatia. Afinal de contas, quem é que vai ser a favor, né, de uma família que estapeou uma criança de 17 anos ali, retratada? Bom, não pode espancar ninguém, não pode dar tapa em ninguém, nem de 27 anos. Mas esse é o argumento. Quando você coloca como uma criança, o filhinho do ministro, né, gera mais comoção, simpatia. É um argumento que eu não sei rebater. Portanto, seria um bom argumento. Né, porque eu não sei rebater esse argumento. Mas o que eu sei é o seguinte, a Globo não faria isso. Não faria. Olhando todo o histórico de uma emissora que não mente, não produz fake news, não desinforma, não é parcial, não defende um partido A ou B, não sai em defesa de um candidato X ou Y, mantém um padrão sério de jornalismo voltado apenas para os fatos. A única defesa que eu posso dizer é faz sentido a tese, mas a Globo não faria um negócio desse. Não faria. Né? Aí vem essa turma aí do bolsonarismo. Né? Alô, é do Portal de Notícias? Sim, quem é?
aqui é do gabinete do ministro. Pois não, senhor. O ministro mandou vocês aumentarem a repercussão. Mas está difícil, porque não tem nenhuma imagem. Ah, sei lá, dá seu jeito, faz uma história em quadrinhos. Ok, sim, senhor. Olha, obviamente que isso é ficção. Não aconteceu nada assim. Não aconteceria nada parecido com isso num país sério como o Brasil, republicano, onde ministros do Supremo não ficam dando entrevistas, não tem informantes, fontes, vazadores na imprensa. Então, isso pode acontecer em país eco aí, Estados Unidos, Inglaterra. No Brasil, não aconteceria dessa forma. Não aconteceria. Então, a turma fica tirando sarro, né? Outros falaram que era o Karnal e o seu namorado, ou marido, sei lá, que realmente tem cara de criança, mas não acho que pareça tanto assim o Karnal, e acho, inclusive, que isso pode ser ofensivo para com o Alexandre, que é muito mais bonito, muito mais, né, pintoso. Então, acho injusto isso, acho que devia, inclusive, haver um tipo de crime para esse tipo de analogia ou brincadeira, porque isso ofende, e ofende ninguém mais, ninguém menos do que o Estado democrático de direito no país, vulgo Alexandre de Moraes. Então, acho inadequadas essas piadinhas. Muito inadequadas. Tanto é que eu me recuso a reproduzi-las, a menos que seja com um tom crítico. Mostro para condenar, senão não faria. Mostrar só para dar repercussão e mostrar o que a turma bolsonarista por aí está falando, ou tirando sarro da Globo, do Alexandre, tudo, eu não faria um negócio desse. Eu não faria. Porque eu respeito o Supremo, a Globo, o Lula e, acima de tudo, o ministro Alexandre de Moraes. Eu respeito. Eu e Tarcísio. Tamo junto, Tarcísio. Eu e você. A direita que merece, né, o respeito. A direita de verdade. Pois bem, aí vem o Olavete do Silvio Grimaldo e escancara de vez, né? Imagens exclusivas do momento do ataque ao Estado Democrático de Direito no aeroporto de Roma. Consegui com o estagiário do Globo que pediu para não ser identificado. Eu sei quem foi o estagiário, mas não vou entregar o nome. Imagens do aeroporto. Fonte o Globo. Bom, a única coisa que eu posso dizer sobre isso, sobre essa postagem, e atenção agora, viu? Aos fatos, lupa, Estadão, aprendi com vocês, os melhores. Entrando aqui a agência de checagem Rodrigo Constantino. Agência de checagem, tudo consta. É fake news. Aquela imagem que vocês viram não é real. É um desenho. Não é uma imagem da câmera de vídeo do aeroporto de Roma. Estão espalhando fake news. Viu? Fiz a checagem. Agora, o Demétrio, que é um cara brilhante, né? Ele escreveu um livro, Gota de Sangue, denunciando todo o globalismo na questão racial no Brasil, e depois disse que globalismo era uma coisa de paranoico imbecil, de tão brilhante que ele é. Ele diz: quem agride são núcleos bolsonaristas fanatizados e alimentados pelas redes sociais. Vive de quê? De comida, de picanha? Não. De rede social. Alimentado pelas redes sociais. É importante destacar que a responsabilidade política é do ex-presidente Jair Bolsonaro. Prisão para o Bolsonaro. Está aí. Um senhor xingou e agrediu, eu ia falar supostamente, mas é o vício do velho jornalismo, esse que morreu no Brasil. Agrediu o filho do ministro, tem que prender o Bolsonaro, que é a influência. Alguém pode alegar assim, poxa, a culpa tem que ser sempre individual, é de quem agiu, porque a ação humana ela é sempre individual, não existe ação coletiva e culpa coletiva, muito menos por inferência, por associação. Exemplo, quando um cara que fez a campanha do Bernie Sanders como voluntário abriu fogo e quase matou um parlamentar, um congressista republicano, ninguém disse que a culpa era do Bernie Sanders. Tudo bem que quando um cara agrediu um esquerdista, culparam a Sarah Palin na época. E várias vezes já culparam o Trump de tudo. Mas aí é porque é a extrema-direita. A extrema-direita tem sempre culpa. Então, se Bolsonaro espirra
e há um tsunami no Japão, culpa de Jair Bolsonaro. Elementar, meu caro Watson. Isso é ciência. Agora, quando um psolista, que conseguiu acesso na Câmara até hoje sem explicação, que teve advogados caríssimos que pegaram jatinho para defendê-lo e não tiveram sigilo telefônico quebrado pelo Supremo. Quando esse esquerdista esfaqueia Jair Bolsonaro e quase o mata, é óbvio que não é culpa da esquerda, do PSOL, do PT, de ninguém. É culpa do Adélio Bispo, lobo solitário, maluquinho. Porque são coisas diferentes. Não me pergunte muito bem por quê, mas são. Eu tinha falado do olhar da Natuza para o Haddad, mas a Natuza também fez uma análise muito brilhante do nível do Demetrio Magnoli. Ao analisar a agressão sofrida, veja de novo que já é tratado como um fato pela Globo, né, porque faz jornalismo sério, Natuza diz que é prova mais contundente de que o extremismo não acabou depois das eleições. O que pode garantir que situações assim cessem? Punição exemplar e educação política, ou seja, prisão perpétua para essa família radical e agressora e gulag, campos de concentração e reeducação para todos os outros, que não entendemos ainda que não se deve jamais, jamais, jamais xingar um ministro do Supremo. Isso é um atentado ao Estado Democrático de Direito. Você xinga um ministro do Supremo, os pilares se abalam. A estrutura começa a ruir. A democracia fica fragilizada. Aí, eles vão lá e tem que prender, perseguir, permitir busca e apreensão na casa do delinquente, do meliante. E aí depois vem bolsonarista criticar. Estão ameaçando a democracia. Agora o golpismo verdadeiro vem de você. Não! Estamos! Eu vou usar o plural aqui porque eu já me sinto em casa agora com a turma do Supremo e da Globo. Estamos defendendo a democracia. Enquanto vocês, bolsonaristas, não compreenderem isso, vocês vão ter que ir para um campo de reeducação na Sibéria. E qual o problema? Educação não é uma bandeira importante? A Tabata Amaral não defende? Temos que educar todos vocês com a visão iluminada que temos. Precisamos empurrar a história. Fomos eleitos para isso. Eu, Barroso, fomos eleitos para esse tipo de coisa. Tivemos milhões e milhões de votos para empurrar a história. Para de picuinha. Sim, eu falei disso, vou entrar nesse assunto também. Hoje a live é bem completa. Ainda tem Braddock Show, mas vamos lá.